Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí mais um dia, quarta-feira. Estamos falando hoje, vamos começar a falar sobre as igrejas do Apocalipse. Então, como é que nós vamos fazer? A gente está fazendo um capítulo por dia. Hoje nós vamos falar sobre 3 igrejas. O capítulo 12 fala sobre 4. Nós vamos falar hoje sobre 3 igrejas. Amanhã nós continuaremos a falar de mais 3 igrejas. E no último dia, ou seja, na sexta-feira, nós vamos falar só sobre a última igreja, a igreja de Laodiceia. Tá ok? E vamos continuar falando capítulo por capítulo, mas dessa vez a gente, como são 7 igrejas, a gente gosta de dar algumas informações, acredito que são informações relevantes, principalmente aí a carta de Laodiceia. Então a gente vai fazer hoje 3 igrejas, amanhã mais 3 igrejas, e aí na sexta-feira a gente vai falar sobre Laodiceia. As igrejas que nós vamos falar hoje vai ser sobre a igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, ok? Não se esqueça o seguinte, essas igrejas existiam na região onde é a Turquia atualmente, só que elas representam um contexto histórico também da Igreja de Deus, tá? Ou seja, como se fossem eras ou tempos. Aconteciam as coisas locais, só que essas coisas locais eram uma representação, por isso que são conselhos, de maneira especial, conselhos àquela igreja local, né? Como se eu fosse escrever, eu sou pastor do Distrito de São Silvano, como se eu fosse escrever as minhas igrejas, por exemplo. Vou escrever a igreja de São Silvano, vou escrever a minha igreja de Santa Margarida. Então eu estou escrevendo a elas, só que numa linguagem mais, vamos dizer assim, espiritual, numa linguagem mais abrangente, ela também significa a história ou o período de uma história da igreja. Então, seria em algum momento da história da igreja, aquele período. E eu acredito também, de maneira particular, que são fases da vida também de um cristão. Então, nós passamos, do mesmo jeito que a igreja passou por 7 fases, certo? Éfeso, Esmirna, Tiatira, e a gente vai chegar na última fase, que é a igreja de Laodiceia, ou seja, são fases históricas. Acredito também que de maneira espiritual, porque nós somos a igreja também. Não é assim que a gente fala? Nós somos igreja de Deus. Então eu acredito também que são fases da nossa vida. Então a gente vai fazer algumas aplicações pessoais também, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos muito a Ti. Nos abençoe. Abençoe também a Tua igreja, a essas igrejas que nós vamos falar, que são períodos históricos, igrejas que já viveram, mas que em algum momento nós estamos também fazendo coisas parecidas com o que estão ali. Então nos ajude a ouvir aqueles conselhos como também conselhos pessoais. Por favor, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Normalmente esses textos se aplicam ao contexto local, que seriam as igrejas dali que João estava repreendendo ou exortando, e também o contexto histórico, ou seja, a história da igreja, os períodos ou fases da igreja de Deus. 7 igrejas, 7 perfeição, número da perfeição, então é a igreja perfeita de Deus que andou nessa terra. Mas por que eu coloco também como sendo fases da nossa história pessoal? Para a gente poder fazer uma aplicação pessoal, para eu poder ler aos conselhos aqui e aplicar na minha vida e na sua também. A gente não pode ler um texto da Bíblia sem fazer uma reflexão pessoal. Senão, vai ser apenas mais um livro. E o objetivo não é esse, tá? Então, o objetivo aqui é mostrar que também os conselhos dados àquela igreja servem para nós hoje, nos dias de hoje. Então, vamos lá? Aqui a gente tem algumas particularidades. Jesus sempre se apresenta
E da maneira como Jesus se apresenta, ele se apresenta e ele faz uma promessa. Se apresenta e faz uma promessa. Então, o contexto, normalmente, numa carta aqui de uma igreja, ele se apresenta, quem ele é, ele diz o que é que acontece ali. Se a igreja precisa ser repreendida, exortada, ele fala da repreensão ali, e ele termina fazendo uma promessa. Por que isso é importante? Essa é a sequência. Ele primeiro se apresenta, ele discorre sobre a igreja, às vezes repreende, às vezes não, e elogia também, nesse contexto da característica da igreja, e ao final ele faz sempre uma promessa. Todas as promessas e as apresentações estão ligadas com o que foi falado naquela igreja. Percebe mais uma coisa? Ele se apresenta. Da forma que ele se apresenta, vai descorrer o tema daquela igreja. E a promessa do céu, né, do maná, de uma pedrinha, é relativo àquilo que ele também discorreu. Ok? Então vamos lá. Ao anjo da igreja de Éfeso, em Éfeso, escreve, ou seja, o anjo mensageiro, a igreja de Éfeso. Eu não sei se você conhece ou sabe o nome da cidade de Éfeso. A palavra Éfeso, eu anotei aqui, né, vem da cidade de Efésios, vamos dizer assim, permitida. Era uma cidade marítima e tal, mas o nome da cidade significa permitido. E o que eles permitiram? Vamos ver? Esta diz as coisas aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha só. A mão direita, as 7 estrelas são as 7 igrejas e os 7 candeeiros de ouro, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 mensageiros. Ou seja, aqui se apresenta Jesus como tendo o controle das igrejas e dos mensageiros. Todos os mensageiros de Deus, todas as igrejas são controladas ou Deus tem um controle na mão. Para que ele, Papai do céu, no caso aqui o nosso Senhor Jesus, se apresenta dizendo: filho, eu tenho o controle das igrejas e dos mensageiros. Eles estão nas minhas mãos. Se você só parar aqui, você já vai ver assim: será que vai ter perseguição? Será que vai ter alguma tribulação? Para que o Senhor está me dizendo que ele tem um controle? Por que a gente diz que a gente tem um controle para uma outra pessoa? Não é justamente porque a outra pessoa possa estar imaginando que a gente não tem o controle? Por que a gente fala assim, não, o Senhor está no controle da sua vida? Para que a gente exorta alguém falando isso? Porque normalmente a pessoa deve estar passando por uma tribulação, uma angústia. Às vezes a pessoa pode estar até achando que Deus a abandonou. E aí a gente, para tentar animá-la, não, mas Deus está no controle. Deus controla. Jesus está dizendo que ele tem nas mãos, ele está no meio, tá, controlando bem no meio das 7 igrejas e dos mensageiros que são ali as 7 estrelas. Então, qual é o contexto que ele fala logo em seguida? Conheço as tuas obras e o teu labor. Essa palavra labor tem a ver com trabalho, mas não é só trabalho. É trabalho, fadiga e aborrecimento. Perturbações. Então, é o labor, é aquele trabalho que causa um esforço a mais, uma angústia a mais, sabe? Não é simplesmente um trabalho prazeroso. Pode causar uma sensação de alegria, mas é um esforço, sabe? E a perseverança. Note, conheço as tuas obras. Você trabalha, mesmo aí com dificuldade, com lutas, com angústias, você trabalha. E que você tem perseverança, constância.
e que não suporta homens maus. Que coisa boa, né? E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O que está dizendo aqui? O que puseste às provas? Vamos dizer assim, provou o contexto. Por exemplo, eu estou aqui pregando. Como é que você vai saber se eu sou um mensageiro de Deus ou se eu sou um falso mensageiro de Deus? Pela palavra de Deus, estudando. Então eu posso ser aparência de bonzinho, falar manso, isso e aquilo outro, mas se eu estiver falando de fora do contexto da palavra de Deus, um estudante da Bíblia vai olhar e vai ver assim, esse pastor está falando errado. Esse pastor não está falando de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E não é simplesmente um texto fora de contexto. Porque o servo de Deus, ele fala com todo o contexto bíblico. A referência dele não é outra coisa, a referência dele é a Bíblia. Então, esse povo, além de trabalhar, além de ser perseverante, ele não tolera, não suporta homens maus, homens ruins, sabe? E também provou pela palavra os que se acharam apóstolos e não são. Ou seja, chegaram em mensageiros, os delegados, para falar alguma coisa. Olha, eu estou aqui amando de Deus por causa disso. E essa ordem aí não vem de Deus, não. Não é o contexto. E ainda continua dizendo o seguinte, tem perseveranças, suportastes a prova por causa do meu nome e a fé não deixasse esmorecer. Olha que coisa boa, que igreja poderosa. Uma igreja que resiste os maus, uma igreja que, pela palavra de Deus, prova se os líderes estão andando e aí declara que é falso. Tem muita igreja ou tem muitos membros que simplesmente replicam o que o pastor fala. Eu não estou falando para você ir contra. Quem sou eu? Pelo contrário, quantas coisas eu gostaria, quantas facilidades teriam ao longo do meu ministério que simplesmente os irmãos... Não, pastor, vamos fazer. Só que não é simplesmente vamos fazer. Eu falei, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer. O contexto aqui é de retrucar ou contestar aquilo que é falso. E muitas vezes nas igrejas o que há é uma teimosia para aquilo que é verdadeiro. Não dá para fazer isso. Não, pastor, o contexto é outro. Será? A palavra de Deus não muda. Nós precisamos entender o que ela está querendo dizer e nos adaptar pela fé o que ela está dizendo. Um dia desses a gente ouviu na internet aí um pregador falando que nós temos que adaptar a Bíblia ao nosso contexto. É o inverso. É a gente que tem que se adaptar, porque a gente não é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus é a Bíblia. E o texto ainda continua, né, falando, não suporta homens maus, tem perseverança, trabalha por mim. Não abandonaste a fé. Hoje, quanta gente tem esmorecido na fé? Quanta gente tem abandonado a fé? Principalmente por causa da pandemia. Quanta gente desanimando. Aí diz assim, tenho, porém, contra ti, essa palavra contra ti, porém, uma objeção. Sabe aquela objeção do jovem rico? Só tem uma coisa, se queres ser perfeito, vai... Vende tudo, dá aos pobres e depois vem e me segue. Uma coisa. Aqui ele também diz a mesma coisa. Tenho uma objeção. Abandonastes o primeiro amor. Talvez por isso que o trabalho esteja penoso. Percebe que ele diz, você trabalha para mim, mas é o meu labor. O seu labor está tendo angústia, está tendo, sabe... eu botei aqui aborrecimento, fadiga. Cadê o amor? Filho, você trabalha para mim, você faz tudo para mim. Você trabalha, você persevera,
Você não fica com homens maus. Você prova aquilo que os delegados, os apóstolos estão trazendo para você. Você prova pela palavra de Deus. Você não faz as coisas erradas. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Cadê aquele amor? Cadê aquele amor que você tinha, filho? Sumiu aquela sua primeira alegria. Volta para ela. Volta para aquela primeira alegria, que aí o trabalho não vai ser só de angústia ou de labor. Vai ter satisfação, porque quando a gente ama o que a gente faz, é diferente. Existe a diferença de você trabalhar, porque tem que trabalhar emburrado e chateado, e vai e trabalha, e aquele trabalho que você faz com alegria, prazer e satisfação. E é isso que Jesus está dizendo. O povo trabalha, só que o povo não está trabalhando com amor, está trabalhando porque é servo de Deus, tem que trabalhar. Não, não trabalhe assim, filho. Volte para o seu primeiro amor. Se não, e pratica e arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Que primeiras obras? Em que se fazia com amor, com carinho, com dedicação. Se não, moverei o teu lugar, teu candeeiro, caso não te arrependas. Talvez, queridos, a gente lendo esse texto aqui, a gente possa imaginar assim. Então o Senhor está dizendo que a gente vai perder o céu. Será? Sabe, queridos, hoje muitas pessoas acabam descansando. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Essa palavra mover também pode significar isso. Filho, faça assim. Mas, sabe aquela pessoa ranzinza? Se não fizer, deixa para lá. E eu continuo dizendo o seguinte: tem contudo ao seu favor que odeia a obra dos nicolaítas. Nicolaítas, o nome nicolaítas é destruição do povo. Olha só. O povo está seguindo alguma coisa que destrói o povo. A pessoa sabe que destrói porque o nome é destruição do povo, mas está seguindo. Os quais também odeio. Então, você tem isso, filho de bom, mas volta para as primeiras obras. E aí ele termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A segunda carta é a carta da igreja de Esmirna, que significa mirra, que é aquele aroma, né, que fazem perfumes e tal. Estas coisas diz o primeiro e o último, o que estive morto e tornou a viver. Então, olha só, no primeiro eu tenho o controle, filho. No trabalho angustiado, eu tenho o controle da igreja nas minhas mãos. Então eu tenho o controle da sua vida nas suas mãos. Essa foi a primeira igreja. A segunda, ele já começa dizendo: eu sou o primeiro e o último, estive morto e tornei a viver. Então, já vai me dizer que vai ter morte. Ele já se apresenta como aquele que morreu e reviveu. Para quê? Para falar para mim e para você que se você morrer nele, você vai ressuscitar. É óbvio. Eu nem sei, né? Eu sei o texto. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você começa a ler, a própria Bíblia ela já mostra para você o que vai acontecer. Estas coisas diz o primeiro e o último, que estive morto, tornou a viver. Conheço a sua tribulação. Note, aqui é tribulação mesmo, não é labor. Lá é trabalho, labor, aqui é tribulação mesmo, que é aflição, opressão, e a sua pobreza, que é a miséria, ou seja, a pessoa está sendo angustiada mesmo, e a blasfêmia dos que a si mesmo declaram judeus e não são, que não é a gente, é um outro grupo que está junto, mas, percebe? Olha, eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua miséria, a sua dificuldade, e conheço também aqueles, então é aqueles, não é nós, aqueles que se declaram judeu, se declaram servos de Deus, mas não são. Por que não são? Porque antes são sinagoga de Satanás. Misericórdia.
Ele conhece a gente de dentro e conhece os outros que também estão dentro. Só que eles não são de Deus, eles são o joio dentro daqui. Eles são da sinagoga de Satanás, nós somos o trigo. E aí ele continua dizendo, olha, não temas as coisas que tem que sofrer. Ó, não temas as coisas que tem que sofrer. Note que na igreja de Éfeso não diz isso. Diz, volta para o seu primeiro amor, filho. Faz as obras passadas, porque senão eu vou ter que mover você desse local. Pode ser realmente retirar, perca, pode ser também mover no sentido, vou fazer você descansar para você não perder a salvação. E aqui, nesse contexto, não temos as coisas que vem que sofrer. O que vai sofrer? Qual é o maior sofrimento de um ser humano, servo de Deus? Martírio, queridos. Por favor, não é passar dificuldade, não, é martírio, porque a questão é defender o nome de Deus ou não. Essa é a maior luta que muitos esmorecem. Eis que o diabo está para lançar à prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Se Deus está pedindo para a gente ser fiel até a morte, é porque vai haver mortes. Dar-te-ei a coroa da vida. A promessa. Lembra que eu falei que sempre a promessa tem a ver com o que ele falou? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E o vencedor, de modo algum, sofrerá dano na segunda morte. Então Jesus aqui se apresenta como sendo o que morreu e reviveu, e também como aquele que diz que nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Que nós vamos receber a coroa da vida se formos fiéis até a morte. E a última carta é a igreja de Pérgamo, a última carta de hoje, tá? Que significa altura ou elevação. Era uma cidade, né, que tinha uma cultura boa. Mas eu quero ler com vocês assim. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha só. Um falava que ele estava no meio, no controle. O segundo dizia que ele era o primeiro, agora o último. Estava morto e reviveu. Morte. No outro eu tenho o controle da sua vida. E agora na igreja de Pérgamo, a espada. Espada é guerra. Se no outro também tinha morte, nessa com certeza vai ter morte. É guerra. Então, estas coisas diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Conheço o lugar onde habita. Olha só. E enquanto está o trono de Satanás. Antes o povo era a sinagoga de Satanás. O povo cresceu tanto que a igreja se tornou trono de Satanás. Ou seja, na igreja passada, o povo era fiel, mas tinha um grupo que era da sinagoga de Satanás dentro. Agora está invertido. O grupo da sinagoga agora está no trono e o grupo fiel, que era maior, está menor. Ou seja, esse grupo vai sofrer. É isso que está querendo acontecer. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Ou seja, aquele grupinho menor agora, que era maior, está menor. Por quê? Pode ser por causa da perseguição, porque está morto. Alguns passaram pela prisão, se lembra? A última carta, e a que continua guerreando. Então diz assim, conservastes o meu nome, conservastes a minha fé, e ainda como nos dias de Antipas, que foi minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus aqui está dizendo, aquele que tem a espada, ele tem a espada porque ele vai guerrear por nós, ele tem a espada porque ele vai nos defender, queridos. Mesmo que alguns morram, ele vai nos defender. E do mesmo jeito que Antipas morreu aqui nesse contexto, que era um pai da igreja daquela época, de Pérgamo, onde foi morto, onde Satanás habita. Ele foi morto na igreja, mas Satanás já estava tomando conta daquela igreja.
Tenho, todavia, contra ti, por mais que você tenha conservado a minha fé, não negado, olha, Deus está dizendo, tenho, porém, contra ti algumas coisas. Que coisas? Duas coisas. Primeiro, os que sustentam a doutrina de Balaão. E o que estava acontecendo? Armar ciladas, o qual ensinava a Baraque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Então, eu tenho, porém, contra ti que sustentam, ou seja, no meio deste grupo fiel está existindo pessoas que sustentam essa doutrina. De quê? De comer coisas sacrificadas a ídolos e de cometer adultério, né? Prostituição. Se bem que idolatria já é um tipo de prostituição, porque é o adultério espiritual. Sabe, queridos, Balaão foi um homem de Deus, um profeta de Deus, mas por questão de finanças, ele começou a ensinar a Baraque a como derrotar o povo de Israel. Um servo de Deus ensinando um inimigo do povo de Deus a vencer o povo de Deus. É isso que estava acontecendo naquela época. Sabe quando às vezes um irmão está com raiva de outro irmão, aí se junta com outro de fora para derrubar? É isso. Não pode acontecer. Não pode acontecer jamais. Ainda diz, outros sim também tu tens da mesma forma o que sustenta a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, por isso que a sinagoga está ficando só o trono de Satanás e os fiéis estão diminuindo. Por quê? Porque também nicolaítas, destruição do povo, já era para ter acabado, continua esse povo. E ainda diz claramente, os nicolaítas já eram que se praticar, comiam as coisas sacrificadas e praticavam a prostituição. Ou seja, os dois grupos faziam as mesmas coisas de maneira diferente. Realmente, o ensinamento é para destruir o povo. O outro era falso. O outro era o Balaão, um servo de Deus, ensinando a destruir o próprio povo de Deus. E aí ele diz, verso 16, portanto, arrependa-te, senão eu venho a ti sem demora e contra eles, não contra ti, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus está dizendo, seja fiel, filho, permaneça fiel, senão eu vou ter que ir guerrear contra eles. Se tem essa expressão, senão eu venho a ti sem demora. O Senhor então está pedindo para a gente esperar, para a gente não antecipar as coisas. E eu termino dizendo o seguinte, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escolhido, bem como darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome. Vocês sabiam que lá no Antigo Israel, na Antiguidade, a pedrinha branca era concedida nos tempos antigos quando um juiz dava, anotei aqui, para indicar a decisão de absolvição ou perdão. A pedra preta era quando era declarado culpado, então o juiz julgava, e se fosse quando livre, né, inocente, você recebia a pedrinha branca. E Jesus está querendo dizer ao vencedor, além do maná escondido, né, também lhe darei uma pedrinha branca e um novo nome. Ou seja, seremos salvos no dia do juízo. Porque o Senhor vai pelejar contra nós. Em que momento? No juízo. Naquele contexto o povo já tinha passado. Né? Nós já estamos no período do juízo. Mas naquele contexto o povo ainda não tinha chegado ao juízo. Por isso ele falou, filho, aguarde, eu venho. Mas se vocês não estiverem aguentando, eu vou pelejar contra eles por você. Quer que o Senhor peleje por você? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, eterno Deus, obrigado pelo tema de hoje. Nos abençoe, Senhor. Nos dê a tua paz, a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.